Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Viver Corondel, o podcast oficial do corondelblog.com, Vida Comum, Fé Profunda. Eu sou Fábio Bueno e tanto aqui nesse podcast quanto no nosso blog, nós refletimos sobre fé, sobre as escrituras, sobre teologia e vida cristã prática, buscando enxergar o cotidiano à luz da verdade bíblica. Eu estou muito feliz porque esse é o nosso primeiro episódio do podcast Viver Corondel. Portanto, que esse podcast possa ser um instrumento de edificação, de exortação e encorajamento para você viver uma fé autêntica, firmada na palavra e centrada em Deus. Então, acomode-se aí onde você estiver, com seu foninho de ouvido, se você estiver na academia, no trânsito, indo para o trabalho, ou simplesmente no momento de descanso. Seja bem-vindo nesse podcast e que nós possamos viver juntos este desafio, o desafio de viver toda a vida para a glória de Deus. Portanto, Viver Corondel. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar falando um pouco sobre essa expressão Corondel, né? O que é viver Corondel? O que significa Corondel? Corondel é uma expressão em latim que significa perante a face de Deus ou diante de Deus. É um conceito teológico que se tornou muito popular a partir da Reforma Protestante e descreve literalmente um estilo de vida em que o indivíduo reconhece estar a todo o tempo diante de Deus e por isso decide viver plenamente em todos os seus momentos e decisões na presença de Deus de fato, com a consciência constante de que todas as suas ações, das mais simples e ordinárias do dia a dia até as mais complexas e populares, aquelas que nós executamos diante das pessoas, todas as nossas ações estão sob o olhar do Senhor e, portanto, deverão ser realizadas e vivenciadas para a sua glória. R.C. Sproul, ele tem uma frase que ele afirma: o cristão que vive corondel é aquele cuja vida é um ato contínuo de adoração. Olha que frase profunda. O cristão que vive corondel é aquele cuja vida é um ato contínuo de adoração. E esse é um verdadeiro desafio, não é verdade? É verdade que nós temos a consciência que devemos dar graças a Deus em tudo, mas é muito difícil tornar cada instante da nossa vida um ato de adoração. Isso nos leva a pensar como nós vivemos os nossos dias em meio ao cotidiano, em meio ao ordinário. Olha, a Bíblia ela tem alguns textos em que nos faz de fato pensar que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Portanto, nada está oculto diante de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 13. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 4, verso 13 e grife essa citação aí na sua Bíblia. Diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha, esse texto nos faz pensar que até mesmo aqueles pensamentos que só nós mesmos conhecemos estão claros diante de Deus. As coisas que nós fazemos escondidos, as nossas mentiras, as nossas dissimulações, fato é que somos pecadores. Por mais que venhamos a reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, entendemos que enquanto estivermos nesta vida, enquanto nós estivermos aqui, estaremos duelando contra a carne. Por isso, lembre-se que ainda que você tente esconder algo, ainda que eu tente esconder algo, não podemos nos esconder diante dos olhos do Senhor. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15, verso 13. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Sabe, às vezes eu me pego pensando, esses dias eu estava conversando com um irmão da igreja, ele disse: cara, eu tô ralando tanto, eu tô trabalhando tanto de forma digna, honesta,
para dar o melhor para minha família, e às vezes parece que aqueles trabalhadores da iniquidade, sabe? Aqueles que trabalham de forma ilícita, que fazem coisas erradas, eles prosperam, e nós que servimos a Deus não prosperamos muitas vezes. Mas o texto de Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente tanto os maus quanto os bons. Então, isso nos faz pensar que a nossa vida, ela está diante de Deus o tempo todo. Jó, capítulo 34, verso 21 diz: Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Já parou para pensar que todos os passos que você deu na sua vida, Deus viu? E todos os passos que você ainda dará, Deus certamente verá. Então, isso nos faz lembrar de que coram Deo, viver diante de Deus, não é simplesmente uma teoria, mas é uma verdade. Deus tudo vê. Neste exato momento, Ele conhece o profundo do seu coração. Ele sabe cada raiz dos seus pensamentos. Ele sonda absolutamente tudo em todos nós. Depois medite no Salmo 139, dos versos 4 a 10, que diz que Deus sonda. Antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, Ele conhece. Ele sabe o nosso levantar, o nosso cair. Se a gente subir ao céu, Ele estará lá. Se nós descermos no mais profundo abismo, Ele se encontrará lá. Deus tudo vê. É isso que o salmista diz no Salmo 139. Logo, quer queiramos ou não, estamos todos os dias, a cada hora, a cada minuto, a cada milésimo de segundo diante de Deus. Por isso, viver coram Deo implica viver fielmente as Escrituras, com integridade e para a glória de Deus, seja em momentos de solitude ou em meio às outras pessoas. Então, eu gostaria de compartilhar nesse primeiro podcast algo que está escrito no primeiro artigo do nosso blog Coram Deo. Se você ainda não acessou o nosso blog, acesse corondelblog.com e lá nós compartilhamos um artigo que é O que é viver coram Deo? E eu queria compartilhar de forma rápida e objetiva aqui pelo menos 3 aspectos, 3 pontos para nós repensarmos o nosso modo de viver, do cotidiano, no ordinário, até o mais complexo, solene, formal e popular. Vamos lá? Primeiro, viver coram Deo é ter a consciência da presença de Deus na plenitude da nossa vida. Sabe, o lugar mais fácil e conveniente da gente demonstrar a nossa devoção e fidelidade a Deus, com toda certeza, é dentro das nossas igrejas, né? Onde todos ali tratam uns aos outros com amor, compreensão, paciência, respeito. Ao menos é isso que a gente espera de uma comunhão autêntica dentro da igreja. Contudo, o nosso culto público, sabe? Aquele culto em que nós prestamos dominicalmente na nossa igreja, se você for considerar a quantidade de horas semanais que nós temos, nós dedicamos no máximo de 3 a 6 horas por semana para estar cultuando a Deus de forma coletiva, em comunidade. Significa que as outras poucas mais de 160 horas semanais, nós estaremos no dia a dia, no trabalho, na família, em casa, não estaremos necessariamente dentro da igreja. O ponto é que como nós prestamos culto nessas horas no secular, como nós cultuamos a Deus no nosso trabalho, como nós nos portamos diante da sociedade, como nós cultuamos a Deus no trânsito. Ter a consciência de que Deus está presente em todos os momentos faz-nos virar uma chave de comportamento prático, dentro do nosso convívio familiar, entre os nossos amigos, no nosso estudo secular ou trabalho, até mesmo naqueles momentos de hobby, sabe, nos nossos hobbies, momentos livres de entretenimento, até esses momentos de descanso, nós precisamos ter a consciência de que devemos vivê-los para a glória de Deus. Por esses dias, ouvindo a pregação dominical na igreja presbiteriana Aquários, onde eu congrego, o pastor estava ministrando sobre casamento. E ele mencionou mais ou menos assim, o lugar mais difícil de viver o cristianismo autêntico e prático é dentro das 4 paredes das nossas casas, dos nossos lares, perante os nossos cônjuges e os nossos filhos,
porque ali, bem ali no dia a dia da família, não há espaço para máscaras. Já parou para pensar nisso? Eu, Fábio, não consigo colocar uma máscara diante da minha esposa, Raíssa. Eu, Fábio, não consigo colocar uma máscara diante da minha filha, Liz, porque é ali que eles conhecem, de fato, os meus pontos positivos, mas sobretudo os meus defeitos. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Colossenses 3,17. Grife esse texto na sua Bíblia. Esse simples versículo, ele é imperativo no sentido de ação. Olha, Paulo está dizendo aos Colossenses: tudo que vocês forem fazer, sejam em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Já parou para pensar? Será que eu e você nós conseguimos fazer o que fazemos em nome de Jesus? Será que nos momentos de ira, de nervoso, com os nossos filhos, ou com situações que fogem do nosso controle, nós murmuramos em nome de Jesus? Já parou para pensar nessa? É difícil murmurar em nome de Jesus, não é? Será que realmente podemos dirigir os nossos carros no trânsito? Eu digo isso porque, particularmente, eu tenho uma luta constante com a minha paciência no trânsito aqui da nossa cidade de Caçapava. E muitas vezes não dá para buzinar em nome do Senhor Jesus. Será que eu conseguiria dirigir e ter mais paciência no trânsito em nome do Senhor Jesus? Será que quando nós trabalhamos, sabe, executamos o nosso serviço, nós podemos trabalhar corretamente em nome de Jesus? O texto, ele é claro e enfático. Paulo diz: tudo o que vocês forem fazer, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E quando nós temos essa consciência e paramos para colocar o nome de Cristo antes das palavras que iremos proferir ou antes das ações que iremos ter, nós passamos então a viver corondel. Porque pensamos e temos a consciência de que tudo o que fazemos devemos fazer para a glória de Deus. Então, esse primeiro ponto é: faça tudo em nome do Senhor Jesus. O segundo ponto é: viver corondel é buscar viver a integridade da palavra em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. É natural nos dias que nós vivemos de, às vezes, ligarmos a TV e nos depararmos com pregações, via de regra, neopentecostais e que frisam muito a questão da prosperidade, em que os pregadores pegam só a parte da Bíblia que lhes interessa. Ficam apenas com as promessas de Deus e esquecem da parte das obrigações. Por mais que venhamos a viver no tempo da graça e não mais no tempo da lei, Deus requer de nós santidade em todos os aspectos da nossa vida. Eu me lembro que nos primeiros anos da minha conversão, lá em meados de 2001, até 2005, os primeiros 4 anos da minha conversão, havia muita discussão, pelo menos na igreja em que eu frequentava, sobre essa diferença do sagrado e do profano. E houve uma época que eu me dediquei muito à música, né? Eu, desde pequeno, aos 8 anos de idade, meu pai me deu um teclado, me matriculou numa escola de música. Meu primeiro trabalho formal foi dando aula de música. Então eu lembro que nessa época de 2001 a 2005, quando eu me converti, eu me dediquei muito na música, porque até mesmo a igreja que eu frequentava, os músicos se dedicavam muito. E ali nós formamos uma pequena banda para tocar músicas de modo instrumental e tentar fazer uma renda extra tocando em casamentos. E na época havia uma espécie de cafeteria, meio bar, aqui na cidade, próxima à Praça da Bandeira, que nos cederam ali o espaço para nós ensaiarmos ao vivo, principalmente na parte da noite, porque daí dessa forma essa cafeteria, esse bar, teria música ao vivo para os seus clientes, nós teríamos um espaço para ensaiar e testar as experiências musicais que eventualmente queríamos fazer. E eu lembro que foi necessário colocar no repertório algumas músicas seculares a pedido do lugar, e cada vez mais eu comecei a ouvir músicas seculares no intuito de estudar música. Até aí tudo bem. Mas o fato é que aquilo foi tomando conta do meu coração de tal maneira que eu comecei a me dedicar mais para a música secular do que
a música de forma de adoração. O problema começou quando, para atender os gostos musicais do público em geral, nós precisávamos tocar essas músicas seculares, e aí acabou entrando também a parte cantada, porque o próprio local fez essa exigência, pediu. E a grande questão que tínhamos em mente é que aquilo era trabalho e precisava ser executado com trabalho. Contudo, quando nós conhecemos a Cristo e compreendemos que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, é uma linha muito tênue ali. Não podemos glorificar a Deus em decisões e práticas que colocam em xeque aquilo que a palavra nos orienta. E isso diz respeito a viver a integridade da palavra. E esse é o segundo ponto. Buscar viver a integridade da palavra para glorificar a Deus implica em viver inteiramente para Deus. Logo, passamos então a entender que tudo vem dele e deve ser feito para ele. Assim sendo, não deve haver esta separação de sagrado e profano em nossa prática diária, propriamente dito, mas deve haver apenas um coração inteiramente submisso à palavra e ao senhorio de Cristo. E se o meu trabalho conflita diretamente com valores que visam glorificar a Deus, eu devo então pedir que o Senhor me ajude a buscar meios de trabalho que possam glorificá-lo. É óbvio que há trabalhos que não irão alterar absolutamente nada em nossas vidas com Deus, mas há sim trabalhos que precisaremos buscar sabedoria e discernimento do alto para executá-los. E aquele trabalho, de tocar, não diria tocar na noite, mas começou a mexer comigo, a ponto que meu pai, certa vez, chegou na sala de casa chorando e falou: Fábio, você não nasceu para tocar no secular, dedique os seus dons ao Senhor. E eu entendi que aquilo era, de fato, uma orientação de Deus para a minha vida. E eu deixei aquela banda. E aí a gente vem para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que é muito conhecido, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse texto diz muito sobre a integridade da vida cristã. Aqui Paulo, ele está tratando com a igreja de Corinto sobre alimentos oferecidos a ídolos. Se você pegar o contexto de 1 Coríntios 10, é sobre isso. Era um costume pagão comum da época e da religião pagã de Corinto oferecer sacrifícios e consagrar alimentos a outros deuses. Mas o que o apóstolo Paulo expôs é que os alimentos em si não são impuros. E um cristão ele pode comê-los com gratidão e ação de graças ao Senhor. Mas, se mesmo em meio a outros irmãos ou novos na fé, tal atitude vira de alguma maneira escandalizá-los, aquilo poderia ser entendido como idolatria. É por isso que nos versos sequenciais, 1 Coríntios 10, 32 e 33, Paulo orienta que nossas ações não sejam pedra de tropeço a outros irmãos, mas que busquemos a coerência de sermos agradáveis a todos, abrindo mão de, mesmo orando pelos alimentos, não os comermos. O que significa isso na prática? Significa que das questões mais triviais, como comer e beber, e obviamente as questões e decisões mais importantes e complexas, nós devemos pensar em primeiro lugar, não no nosso irmão. É óbvio que importa, sim, uma vida em comunhão na igreja, pensarmos no nosso irmão, mas em primeiro lugar devemos pensar no Senhor. E posteriormente, se tais decisões e ações não irão desqualificar o nosso testemunho perante os salvos e os incrédulos. Isto é viver a integridade da palavra, portanto, isto é viver coram Deo. Logo, o texto de 1 Coríntios 10, 31 não deve ser isolado, não deve ser lido, aplicado isoladamente sem os versos subsequentes, 32 e 33. Então, 1 Coríntios 10, 31 e 33 a 33 não limita-se exclusivamente à alimentação, mas expande-se a todas as áreas da nossa vida para vivermos para a glória de Deus. Muito bem. Primeiro ponto, então, viver coram Deo é ter consciência da presença de Deus na plenitude da nossa vida.
Segundo ponto, viver Corundel é buscar a integridade da palavra em todas as esferas da nossa vida. Terceiro e último ponto, viver Corundel é ter o foco em Deus, não em si. Na era atual, onde as redes sociais ditam tendências e a cultura, de modo geral, diz como nós devemos nos portar, é cada vez mais comum basearmos nossos comportamentos e decisões buscando aprovação social e aceitação por aqueles que convivemos. E isto, infelizmente, tem influenciado, inclusive, igrejas, onde as pregações, ensinamentos, músicas e louvores, livros e eventos são cada vez mais antropológicos do que cristocêntricos. É normal, infelizmente, cada vez mais normal, nós vemos igrejas pregando o eu, o bem-estar, a prosperidade e deixando de lado o evangelho firmado, consolidado em Cristo, a pregação cristocêntrica. Eu lembro que em meados de 2008, eu havia acabado de conhecer a Raíssa. Nós estávamos naquele começo de amizade e o meu coração já batia forte. Algo me dizia no meu coração, ela é a mulher da sua vida. E eu dizia pro meu coração, eu vou casar com ela. Na época nós não tínhamos Instagram, Facebook era nem tava em evidência, era a época do Orkut, era o auge do Orkut e o auge do Messenger, né? Vulgo MSN, onde nós conversávamos, como diziam os jovens dinâmicos da época, nós teclávamos por horas. E uma dessas conversas, eu perguntei para a Raíssa, né, no começo da nossa amizade, o que ela estava ouvindo aí, né? O que você está ouvindo aí enquanto você está aqui no MSN e tal? Era normal, né? A gente, à medida que conversava na internet, teclava, tava uma musiquinha no fone de ouvido. E ela vinha de uma linha pentecostal, né? Ela frequentou por muitos anos uma igreja pentecostal. E aí ela me mandou uma música, pasmem, que o refrão dizia mais ou menos assim: quem te viu passar na prova, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Acredite, essa é a música que ela me mandou e foi uma música cantada na época em milhares de igrejas. Eu dei risada na hora, porque o nome da música é Sabor de Mel. Eu já tinha um conceito teológico reformado dentro do meu coração. E na hora que ela me mandou aquela letra, eu dei risada e falei, cara, essa letra é tudo menos cristã. E é verdade. Além do refrão indiretamente falar sobre vingança e colocar você, o eu, no centro, a canção toda ela gira em torno de aprovação social. É uma pessoa humilhada, sendo exaltada por Deus, colocada no centro do palco, enquanto aquelas pessoas que humilharam essa pessoa vão estar na plateia aplaudindo de pé. É uma vingança social e uma aprovação social ao mesmo tempo. E não são apenas canções como estas, mas também pregações focadas no homem, na bênção, na prosperidade. São milhares e milhares de sermões, livros, eventos onde o foco é o homem. E Deus não passa de um mero mordomo ao dispor deste homem para realizar todos os seus desejos. Afinal, Cristo morreu na cruz para nos dar vida em abundância. Não foi sobre os nossos pecados, não é? Eu estou sendo irônico aqui nesse ponto, ok? Então, em contraste com esta ânsia de focar apenas em seu próprio umbigo e buscar aceitação e aprovação de todos a qualquer custo, viver Corundel nos lembra que estamos diante de um Deus santo e que devemos viver para Ele. E viver para Ele implica diretamente em colocá-lo no centro da nossa vida. Viver para Ele é viver segundo os padrões dele. Não são os nossos padrões ou opiniões pessoais, mas os padrões de Deus, e a Bíblia enfatiza, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a principal essência do caráter de Deus é, sobretudo, a sua santidade. Deus é santo. Logo, ao enxergarmos com as lentes da palavra, perceberemos que o foco só terá nitidez clara quando da perspectiva de um Deus santo.
e que boa parte dos nossos desejos, ambições e metas muitas vezes são, infelizmente, carnais, como a canção gospel Sabor de Mel que eu mencionei há pouco. Particularmente, eu amo o segundo livro que Lucas escreveu, endereçado a Teófilo, Atos dos Apóstolos. Bom, logo no início, vemos nos 5 primeiros capítulos os apóstolos sendo capacitados pelo Espírito Santo a levar as boas novas do Evangelho. É verdade que esse livro leva o nome Atos dos Apóstolos, mas muitos teólogos dizem que o livro deveria se chamar Atos do Espírito. E como eu estava dizendo, os 5 primeiros capítulos nós vemos o Espírito Santo de Deus capacitando seus apóstolos para a boa obra e expansão do reino e da igreja primitiva. E logo na primeira pregação de Pedro, nós temos cerca de 3.000 homens convertidos. Aqui não contabiliza-se as mulheres e as crianças, então estima-se que foram muitos mais. Posteriormente, sua segunda exposição do evangelho no templo, nós tivemos mais 5.000 homens que se rendem a Cristo. Tudo isso gerou um baita alvoroço, um incômodo profundo no sumo sacerdote, no sinédrio, nos sacerdotes, nos escribas, nos fariseus. E esses líderes religiosos, eles proibiram então os apóstolos a ensinarem em nome de Jesus. E a resposta desses apóstolos aos religiosos não foi que eles buscariam cordialidade para agradar a cultura ou os costumes da época, mas em alto e bom som, a afirmação que os apóstolos deram em Atos 4, 19 a 20 e posteriormente Atos 5, 19 foi: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Leia na sua Bíblia Atos 4, 19 e 20 e Atos 5, 19. Então, após serem duramente repreendidos, açoitados por seu posicionamento, o que você acha que estes homens que testemunharam Cristo subindo aos céus fizeram? Eles foram soltos e saíram mancando, rastejando, reclamando e cantando que aqueles líderes ainda estariam na plateia um dia para vê-lo sendo exaltado, como a música que eu falei há pouco? Não, eles não fizeram isso. Eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, ou seja, alegrando-se por terem sido julgados e dignos de serem açoitados e padecer afrontas pelo nome de Cristo. É isso que está em Atos capítulo 5, 40 e 41. Atos 5, 40 e 41. Ou seja, mesmo sendo severamente açoitados e perseguidos, eles saíram alegres, exultantes no Senhor, por padecerem por Cristo. Isto porque estavam focados exclusivamente em Cristo. O foco não era agradar, o foco não era trazer uma palavra de motivação que incentivasse as pessoas a segui-los, porque o livro de Atos nos diz que quem acrescentava os convertidos após cada pregação do evangelho era o Senhor através do seu Santo Espírito. Isto é viver Corondel. Tomar decisões, falar, pensar, cantar, orar, nos relacionar, lembrando sempre que o foco é Deus e sua glória, é por Ele, para Ele e por meio dEle. Por fim, eu quero concluir esta reflexão e te dizer que eu, assim como você, eu preciso inteiramente de Cristo e da ação do seu Santo Espírito em minha vida, porque eu não consigo por minhas próprias decisões e forças ter uma consciência, integridade e foco centrados em Deus por mim mesmo. Eu não consigo. E isso não é uma má notícia. Isso é totalmente lindo, porque parte de Deus, vem dele, e por isso tenho a convicção de que, de alguma maneira, Ele pode e vai operar em nós. Filipenses 2,13. Porque é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Recapitulando aqui, o que é viver Corondel? É viver para a glória de Deus e ter a consciência de que Deus tudo vê e em todos os momentos estamos diante de Deus. Por isso, 3 pontos devem ser considerados. Primeiro, viva Corondel com consciência da presença de Deus na plenitude da sua vida. Segundo, viva Corondel
buscando viver em integridade com a palavra de Deus em todas as esferas da sua vida. Terceiro, viva Corondel com foco em Deus, não em si mesmo. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Viver Corondel, o podcast oficial do corondelblog.com. Encontre mais mensagens como esta no nosso site corondelblog.com. Se Deus falou com você através dessa mensagem, curta, comente, compartilhe e divulgue a palavra de Deus. E lembre-se, faça tudo para a glória de Deus. Isto é viver Corondel.